vivendo um momento histórico do nosso país, nossa mobilização, presença da juventude na rua. E é importante caracterizar que essa mobilização é uma mobilização muito progressista. É muito difícil ter uma onda conservadora aproveitando essas mobilizações, porque são mobilizações que pegam uma questão central para a vida da juventude, que é o custo de vida da juventude, a questão do transporte que afeta 30% do orçamento das famílias. Então tem uma coisa concreta na realidade de vida delas. E agora expandiu para uma questão política maior do que a própria questão econômica da passagem, que é a realidade da possibilidade de ocupar as ruas, de fazer mobilização sem repressão policial e, mais que isso, reivindicar que os próprios governos, que hoje estão falando de um novo tempo, de nova forma de governar, possam construir mecanismos de participação, que a juventude possa participar, definir os rumos do país, definir o rumo da sua cidade, que diz respeito ao transporte, à segurança, à cultura, à ocupação das ruas. É um novo momento que estamos vivendo que agora é tornar ainda mais progressista, ainda mais de esquerda, ainda mais popular e democrática essa mobilização a partir de agora. Eu acho que o momento que o país está vivendo é fruto dos 10 anos de governo Lula e Dilma, que hoje o país é diferente. As manifestações são vistas como legítimas, a própria sociedade tem se colocado a favor, porque é um direito da população querer melhorias. E como o país já vem melhorando nesses últimos 10 anos, é natural hoje a sociedade querer que isso continue, querer que tenha novos avanços, e esse é o nosso desafio, o de garantir que isso aconteça. Olha, primeiro, eu como vivi maior parte da minha vida de criança para adolescência, começo da minha idade adulta na ditadura, eu confesso a você que a manifestação da rua é algo que me traz satisfação. Olhando jovens, numa média aí de 25 anos para frente, preocupados com questões que eu acho que são importantes. Nosso sindicato fez todo um debate, inclusive ano passado, sobre mobilidade. Eu mesmo sempre morei na periferia, eu sei o que significa pegar ônibus, ficar 1h40 em pé num ônibus. Então, e não se trata necessariamente dos 20 centavos, mas é essa mobilidade que nós temos nas cidades grandes, que eu acho que ela é prejudicial para a saúde de qualquer um. Então você passa fora da tua casa em torno de 3 a 4 horas por dia. Isso é inaceitável. Nesse sentido, eu acho extremamente importante a população, de alguma forma, ela participar das questões da sua cidade, das questões do seu país. A única preocupação é o fato de ter alguns segmentos se aproveitando disso para buscar interesses da sua filosofia de vida e querer distorcer e acabar com a democracia no Brasil. Isso é que nos preocupa. A onda vermelha, eu acho que assim, primeiro, o PT, mesmo antes de ser PT, a CUT, mesmo antes de ser CUT, sempre trouxeram bandeiras. As bandeiras que estão aqui hoje, reforma agrária, por exemplo, que foi dita na TV por alguém, é algo que nós estamos buscando há muitos anos, mesmo durante a ditadura. A democratização da mídia é algo que nós estamos buscando há muitos anos, só está na mão de 3 famílias da mídia brasileira. Então, a onda vermelha, ela tem por preocupação, primeiro, fazer parte não só do processo, mas também de ir para a rua. E observar que, assim, não adianta um segmento sectário que quer voltar os tempos cinzas desse país, da época da ditadura. Nós vamos batalhar. Como nós batalhamos para buscar a democracia, nós vamos continuar batalhando para manter a democracia, para sustentar essa democracia, para garantir que ela permaneça. Então, a onda vermelha, a minha expectativa é que a militância que por muitos anos lutaram pela democratização do país, que ela continue unida nessa perspectiva de permanecer, de engrossar com essa população que está pensando numa melhor mobilidade, que está pensando mais educação para a população, e a onda vermelha, ela continuar na sua trajetória que sempre foi de trazer a luta pelas questões sociais desse país. Quem sempre lutou foi esse segmento, que depois foi para a onda vermelha, foi para um partido X, Y, Z, que aqui eu não quero
priorizar nenhuma nem outra, e as centrais, e no caso a Central Única dos Trabalhadores é uma de que construiu essa possibilidade de uma democracia muito mais sólida no país. E nós não podemos permitir que acabe essa solidez. Então, a onda vermelha, nós vamos garantir, lutar para garantir que a democracia permaneça no país. Isso não tenha dúvida. Olha, as manifestações são um diagnóstico de algo que nós, dos movimentos sociais, já víamos falando desde o primeiro semestre. No primeiro semestre, nós fizemos uma Jornada Nacional de Lutas da Juventude, convocada para 10 estados e que aconteceram em 22. Então, há uma inquietação da juventude muito grande. Não é da semana passada. O movimento pelo passe livre, ele começa lá atrás, em Salvador, em 2003, com a revolta do Buzu. Então, a necessidade de mobilidade urbana é uma demanda crescente da juventude e essa manifestação crescente é algo previsível e que esperamos continue com o povo na rua cada vez mais para cobrar as reformas estruturais que esse país precisa. A CUT está muito feliz e solidária e participando dessas manifestações, porque afinal de contas nós sabemos que as mudanças estruturais, como a democratização da mídia, as reformas políticas que esse país precisa, elas não serão feitas pelas instituições de poder, elas precisarão ser feitas com lutas nas ruas. Então, assim, estamos muito contentes, participando cada vez mais das mobilizações, para que elas tenham um caráter cada vez mais de avanço democrático do país, de avanços à esquerda do país, para evitar também um retrocesso. A onda vermelha que está sendo convocada para hoje, ela em momento algum, ela se pretende ser um ato diferente dos atos que já estão acontecendo, muito pelo contrário. Ela é parte do ato convocado pelo MPL, ela é um acordo com diversos movimentos sociais, ela é parte de um ato que visa garantir que esse movimento continue, garantir que ele tome cada vez mais as ruas e que ele ocupe as ruas do país pelos avanços que esse país precisa. O que nós não podemos é deixar que a imprensa oligopolizada e que parte da elite desse país se aproprie do movimento e imponham pautas ao movimento que não são e nunca foram pautas do MPL, não são e nunca foram pautas dos movimentos de juventude. Então o objetivo da Onda Vermelha é ser uma parte dentro desse todo, dentro desse movimento, uma parte que venha somar, que venha contribuir com um movimento tão grandioso que o MPL startou, mas que é fruto de uma inquietação de todas as juventudes. Primeiro, eu acho importante o povo se manifestar. A CUT e o PT nasceram justamente com essa bandeira de garantir a luta pela democracia, pela liberdade de poder estar nas ruas, reivindicando, protestando. Então, a primeira questão é o apoio a essas manifestações. Segundo, o combate à violência da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que em nome, logo no início das manifestações, em nome de uma suposta minoria que acaba fazendo atos de vandalismo, fez todo o tipo de atrocidades que a gente assistiu nas primeiras manifestações. E em relação à Onda Vermelha, nós temos que disputar a pauta, disputar as ruas. O PT e a CUT tem uma pauta que é muito parecida, porque é a pauta do transporte, da qualidade de vida, da mobilidade urbana, das políticas públicas de saúde, educação, e nós temos que fazer essa disputa. E essa disputa é justamente aquele momento onde nós queremos as transformações estruturais que ainda não foram feitas. E só vão ser feitas se tiver mobilização, pressão e, portanto, o povo nas ruas é a melhor forma de fazer essa pressão e essa mobilização. Eu acho importante a participação de toda a juventude, de todos os setores da sociedade, dos movimentos sociais, do movimento sindical. Acho muito importante tudo que está acontecendo, não só em São Paulo, mas no Brasil, dessa participação da juventude na vida política. Acredito também que a tarifa para baixar de R$ 3,20 para R$ 3,00 é uma bandeira importante, não só pelo fato da redução, mas também por uma nova política de transporte público, não só na cidade de São Paulo, mas em todo o Brasil. Acho que o debate não é só pela redução da tarifa, mas tem que ser também por melhores condições de transporte. Mas que essa juventude consiga um novo modelo de transporte público para todo o Brasil. E que as bandeiras e que essa manifestação toda seja perene, que é muito importante a democracia estar nas ruas. Assim como nós do movimento sindical nunca saímos das ruas, a gente continua nas ruas, porque a nossa origem é essa, de manifestação, é de mobilização. Muito bom que essa massa que diz que acordou agora venha conosco também para encampar outras lutas que nós temos nesse Brasil. A gente percebe que nesses últimos um mês e pouquinho, está havendo grandes manifestações, não só aqui em São Paulo, que acaba puxando para as outras cidades também.
onde muitos jovens, né, que fazia muito tempo que a gente não via jovens na rua, que eu me lembro ainda só quando foi fora Collor, né, que a gente via muitos jovens na rua e que acabam retomando, indo para a rua para manifestar o seu desejo. E naquela ocasião, no início, era contra o aumento da tarifa. Mas a gente percebeu que também no decorrer de tudo isso, e principalmente depois da repressão da polícia militar, né, na última quinta-feira, acabou crescendo mais o movimento, porque as pessoas acabaram se colocando na questão de se expressar, né, do ir e vir. Acho que a gente trabalhou, e principalmente muitos militantes que foram da época da ditadura, muitos morreram, né, outros companheiros estão aí na luta, para que a gente tivesse esse momento de democracia. Então, é um fato histórico, né, isso a gente não pode deixar de visualizar, e essa onda vermelha vem para poder reforçar, né, o movimento de a gente ter uma democracia, de se colocar. Claro que a gente tem que perceber um pouco, muitas vezes, quais são os movimentos, né? Tem movimento que está realmente pela baixa tarifa, mas tem outros que acabam querendo colocar uma complexidade muito mais além, querendo tirar a questão de mobilização dos partidos, dos sindicatos, né, dos movimentos sociais populares. E isso sim é perigoso, porque para a gente chegar aqui, como já disse, muita gente morreu e a gente não pode perder isso da história. E nós, historicamente, estamos na rua, né? Historicamente, a gente está dentro de buscar uma democracia, uma sociedade muito mais justa. Então, acho que hoje é um reforço disso, de mostrar para a sociedade que estamos aqui, que sempre estivemos, que